Saudações, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje quero apresentar para vocês a história do intrigante incidente que supostamente aconteceu com o voo 513 de Santiago entre 1954 e 1989. Está circulando entre os crentes do sobrenatural há décadas e ainda assim, as pessoas não têm certeza do que aconteceu. Mas antes de conhecermos mais esse caso, gostaria de pedir a todos que se inscrevam em nosso canal, para receber mais casos como esse, e que não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante. Comentem se já conheciam esse caso, ou algum outro caso parecido, nos ajude a desenvolver cada vez mais nosso canal. Então vamos conhecer mais sobre esse caso, indo agora direto aos fatos. De acordo com um artigo publicado pelo tabloide Weekly World News em 1989, o voo 513 da Santiago Airlines decolou em 4 de setembro de 1954 de Aachen, Alemanha Ocidental, e estava programado para chegar a Porto Alegre, Brasil 18 horas depois. No entanto, o avião simplesmente desapareceu durante o voo sobre o Oceano Atlântico. No momento do desaparecimento, as autoridades acreditavam que o avião havia caído e, nos anos seguintes, vários grupos de busca foram formados para procurar os restos mortais dos passageiros ou do avião, mas nada foi encontrado. 3 décadas e meia depois, em 12 de outubro de 1989, o aeroporto de Porto Alegre, no Brasil, avistou uma aeronave não autorizada circulando em torno da base aérea. Os controladores de tráfego aéreo tentaram contato com o piloto, mas não obtiveram resposta. Eventualmente, o avião chegou perto da pista e fez um pouso perfeito. Parecia em uma forma bem mantida e os motores ainda estavam funcionando mesmo depois que o avião tocou a base. Assim que as autoridades aeroportuárias se aproximaram do avião com cautela, abriram as portas pelo lado de fora e, o que dizem, gelaram os ossos até o âmago. Eles encontraram 92 esqueletos perfeitamente preservados das pessoas a bordo, 88 passageiros e 4 tripulantes, com segurança e afivelados em seus assentos. Ao abrirem as portas da cabine, viram que o piloto do avião, o capitão Miguel Vitor Cury, também em forma de esqueleto, ainda mantinha as mãos nos controles. Histórias bizarras de pessoas vindo de outras dimensões e viagens no tempo pipocam por aí e instigam a imaginação das pessoas. Essas histórias situam-se no limiar entre o bizarro e a ficção. Bem, sabemos que muitas delas são apenas mitos, mas mesmo assim não deixam de serem interessantes. Outras, não temos provas concretas de que realmente aconteceram, mas também não temos provas que não, como por exemplo a história do Homem de Taured, no Japão. Mas, se você pensa que o Brasil fica de fora, melhor pensar 2 vezes. Hoje irei falar sobre o mistério do voo 513 da Santiago, que mais parece ter saído de um episódio de Arquivo X. Como o incidente teria ocorrido 10 anos antes da fundação da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, não se sabe as autoridades responsáveis pela investigação de tal incidente, se é que ocorreu, e o caso não seguiu adiante, sendo abafado. Os oficiais da aviação civil só confirmaram que a aeronave surgiu do nada e pousou com segurança, não revelando detalhes sobre a tripulação. Repercussão do caso. O debate sobre o acontecimento assumiu toda uma nova perspectiva quando o sigilo percebido por trás da investigação influenciou a muitos, incluindo o Dr. Atello. Pesquisadores fizeram numerosos apelos ao governo e pediram que lhes permitissem que civis ajudassem na investigação em andamento. Outros acadêmicos e dignitários foram rápidos em pular na onda e insistiram que o público tinha o direito de saber o que estava acontecendo.
Eles achavam que o governo tinha o dever de realmente ser transparente e revelar o que sabia. O professor de física aposentado Rodrigo de Manha acreditava que era um crime contra a ciência reter qualquer informação conhecida, não importando qual fosse. Ele afirmou: se este avião entrou em um túnel do tempo e há evidências para provar isso, o mundo inteiro deve ser informado. Algo como isso poderia mudar a maneira como vemos nosso mundo e alterar a ciência como a conhecemos. Uma história saída da ficção. Críticos da história do voo 513 insistem que não há nada mais do que um mito urbano ou uma tentativa desesperada de vender jornais. No imaginário popular, existe um lugar de honra para as histórias de ficção científica. Numerosos livros populares e filmes sobre distorção temporal, como De Volta para o Futuro ou Experimento Filadélfia, para não mencionar, grandes programas de TV de ficção científica, como Star Trek, que despertaram a imaginação de muitos futuros cientistas. Primeiramente, vamos aos fatos. Os nomes e relatos acima descritos provêm da matéria de tabloide escrita por Irving Fisher no tabloide Weekly World News, o qual foi publicado entre 1979 e 2007 e é bem conhecido por suas notícias bizarras e em grande parte fictícias, como descrito na Wikipédia. Também procurei por essa história peculiar na Wikipédia, já que há informações suficientes sobre todas as aeronaves perdidas ou acidentadas de acordo com a linha do tempo, mas não encontrei nada sobre o desaparecimento do voo 513 da Santiago, nem pude encontrar outra fonte confiável sobre esta notícia a não ser aquela clássica do tabloide, como descrito acima. Outro fato interessante é que você encontra centenas de notícias sobre misterioso caso em sites internacionais, e sempre baseado no mesmo material, diga-se de passagem, e nada, necas, niente noticiado pela mídia brasileira, o que seria algo extremamente estranho, visto que o caso teria ocorrido em Porto Alegre, RS, justamente aqui no Brasil. Mas, meus caros, essa história é verdadeira? De um modo geral, há 3 razões pelas quais a história é amplamente considerada falsa. Razão 1. A má reputação do tabloide. Weekly World News era famoso por publicar histórias fictícias em seu tabloide com mais frequência do que nunca. 4 anos antes de lançar a história do voo 513, eles publicaram mais uma história do voo 914 da Pan, que desapareceu por 37 anos antes de reaparecer e pousar ileso. Razão 2. A história parece familiar. A misteriosa história do voo 513 de Santiago parece estranhamente semelhante a um episódio do programa The Twilight Zone de 1961 intitulado The Odyssey of Flight 33, no qual a aeronave de alguma forma, de alguma maneira viaja no tempo até 1939. Razão 3. Falta de evidências. Nenhuma fonte confiável de notícias de 1954 pôde ser rastreada, a fim de confirmar que o voo realmente desapareceu no ar. Tudo o que temos é o recorte de jornal de 1989 para acreditar. É claro que existem diversas notícias similares de voos desaparecidos que aparecem após anos e afins, o que pode indicar uma tendência sensacionalista. Seria alguma dessas notícias verdade? Sendo verdade ou não, coisas muito estranhas de fato acontecem. Em inúmeros casos, a ficção científica torna-se um fato científico. Os relógios atômicos demonstraram a relação espaço-tempo mostrando como o tempo diminui à medida que se distancia do centro da Terra ou quando se viaja em alta velocidade. Os cientistas também confirmaram a teoria de Einstein, observando como o Sol distorce o espaço ao observarem a luz ou ondas de rádio se curvando ao redor dele. Algumas das descobertas científicas mais espetaculares da história começaram com sementes de fantasias selvagens e ficção científica. É realmente possível que um voo possa decolar em uma geração e desaparecer por 35 anos antes de reaparecer e pousar com segurança e com sua tripulação morta a bordo? Provavelmente não, mas não deixa de ser uma história intrigante.
Existem vários casos de sobrenatural na aviação mundial, mas até quanto tudo isso é verdade? Eu espero que tenham gostado do vídeo. Deixem um comentário pra gente aí que deveras importante. Se não conhece nosso canal, tratamos de casos sobrenaturais e mistérios sem solução. Já se inscreva para não perder nossas publicações. Deixem um like aí para a gente. E compartilhem essa postagem com quem curte de mais casos assim. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima!